back, press on your spine. Oh, you're looking damn good. I can't even lie, I'm mesmerized. It's in you, it's in your eyes. That's that shit I like. That's that shit I like. That's that shit I That's that shit I like. Pra vocês lerem o aviso com a musiquinha e comemorar alguém do dia, né, rapaziada? Espero que todo mundo esteja bem. Não preciso ler, né? Eu vou só passar o olho pra gente acabar usando, às vezes, um tempo maior para ter base nos trades de 5 minutos ali que a gente usa, o time frame operacional, tem gente que usa o 10, o 15. Às vezes eu faço trade mais longo do 15, às vezes eu uso 5. Mas eu uso tipo um GPS assim, que tá dando a condição no diário, nos 60 minutos, no 30. Hoje eu vou falar um pouco como esse GPS me ajudou a ficar feliz, botar até a musiquinha. Antes de eu fechar aqui o disclaimer, eu só queria dar um toque. A gente está compartilhando bastante informação também no Instagram, instagram.com, priceexpert. E pessoal que puder aí dar um like no vídeo, dar uma força aí pro canal também, se inscrever, assinar a notificação aí. Tamo junto, galera. Vamos partir pro gráfico aqui, ó. Gráfico, primeiro eu acho que a gente tem que olhar aqui o gráfico diário para começar sempre do tempo maior, né, que a gente opera. Eu vou dar uma olhada também no 5, no 60, mas o diário, ele tá nessa condição aqui, ó. Então, o que a gente tem de gráfico diário aqui, cara? A gente tem primeiro, ficou muito esticado, muito tempo. No semanal era até um microcanal sem testar abaixo de barra. O que acontece quando ele está mais de 20 barras acima da média móvel, a gente tem a questão de um fundo aqui. Primeira coisa assim, cara, quando a gente vê um canal muito estreito, assim, aqui não testa acima de barra, isso aqui para qualquer tempo gráfico. Estou analisando aqui esse tempo gráfico aqui, que no caso é o do dia 11 ali e tal, era um TBTL, ele subiu, essa puxada aqui, agora que ocorreu, a gente pode dizer que foi um clímax, porque ela acabou sendo revertida, né? Então, quando a gente tem uma forte tendência de alta, uma das coisas que para operar, existe vários tipos de trade, né, cara? Então, tipo, um trade que eu gosto é a entrada em pullback em tendência. Então, tipo, primeiro a gente tem que aprender o que é uma tendência e o que é um pullback. Só que o problema para quem entra em pullback é entender assim que aquele pullback ele não pode ser eterno e até ter o stop. E aí uma coisa que é perigoso de pullback, desde que eu comecei a estudar o movimento do preço, é locais que ocorrem topos e fundos em V. Em qualquer gráfico, existe algumas coisas que a gente pode ocorrer o topo fundo em V. Esse aí, às vezes é quando um tempo maior, o outro está em muita tendência, alto e baixo lateralidade, o edges, às vezes algum movimento projetado de alguma coisa muito forte. Pode ocorrer, assim, não é que vai ocorrer, mas é lugares que eu estudei muito assim para identificar tom PV. Agora aqui, que a gente for pensar em semanal tal, pode ter uma questão de alguém me abordar com uma lateralidade, não vou ficar um vídeo muito grande. Vamos pegar só o gráfico diário, mais desse tempo que a gente está vendo, os últimos dias ali, nem sei de dia até que dia, mas a gente vê que é uma forte alta e um pullback que não chegou nem na região dos 50%. Ele está testando uma média que ele não testa há muito tempo, até se a gente der mais um zoom out aqui, né? Realmente ele subiu, a média ficou bem inclinada, agora ela começa a horizontalizar até descer um pouco. A descida aqui, se a gente vê de perto, ele não consegue testar acima de barra, que a gente chama de canal estreito, que ele tentou dar uma beliscadinha, voltou a cair, mas deslocamento, que a gente fala gap, pressão, isso aqui é uma pressão, um gap entre barra. Aqui a gente acabou tendo um gap, para ele testar aqui o fundo, ó, deixou um gapzinho, e no outro dia ele já tenta buscar a média, e é a primeira vez num canal bem estreito, que a gente chama de microcanal, quando ele não testa acima de barra, ele tenta ir acima de barra, a gente fala em probabilidade. Provável, às vezes, falhar, que é uma H1, é uma primeira tentativa, não gosto desses nomes de H, que é primeira vez que isso aqui tenta ir acima de uma barra. E a gente fala que isso aqui pode, observando o preço, e tem lugares que isso não vai dar muito certo, tá? Às vezes ele vai pegar da primeira vez e vai. Quer dizer, mas às vezes, se a gente começar a botar isso numa planilha, tá, vai ver que pode ser que falhe, a gente tem que observar isso no nosso operacional. Só que acontece um outro problema.
Quando a gente tem uma média móvel que está acontecendo aquilo ali de tendência, de muito tempo, de longe, se mantendo acima da média móvel, o pessoal estava comprando aqui, comprando aqui, comprando aqui, sempre longe da média, comprando, comprando, comprava aqui, comprava aqui. Agora que veio na média, ele tentou superar a máxima uma vez e ele vem pela segunda vez tentar ir acima de uma barra, não que isso aqui não pudesse romper, embora eu veja lá que eu falo, mas isso aqui, às vezes, quando a gente começar a observar os próximos dias, pode dar um norte para algum tipo de tentativa de retomada, porque isso aqui é uma segunda vez, que a primeira vez pode ser que ele fale, mas é uma segunda vez, a gente chama de um setup comprador lá, tal, chama Magbar, sobre probabilidades disso, de ser alto ou não, como é o gráfico diário, eu não vou estar discutindo isso aqui, mas num gráfico de 5 minutos aqui tal, é um setup que poderia tal, de ser de alta probabilidade, mas do diário eu não quero falar que isso aqui não é call, não é nada, botei um disclaimer ali, né? Mas pode dar um norte, não quer dizer que vai fazer mensurar essa barra para cima, mas é uma primeira barra muito forte, rejeitando, querendo voltar para cima da média, né? Então observamos isso de gráfico diário, aqui ele já ficou meio de lado, não teve muita força abaixo da média, abaixo desse último fundo aqui. Então, isso aqui no diário, a gente poderia pensar que, tipo, poderia vir testar mais abaixo. Ele falhava abaixo de mínimo aqui. Ele acabou rolando uma MTR ali dos 60 minutos, que eu estava mostrando aqui o pessoal aqui, ó. Isso aqui é o 5, deixa eu até fechar isso aqui que deu de diário, né? É bem importante estar analisando máxima e mínima do dia, aquela primeira tentativa para não ficar comprado ali, tentar o trade de reversão. Não que a gente vai operar pelo diário, não é, cara? A gente vai buscar coisa no tempo que a gente opera, baseado em rompimento de suporte e resistência do diário, do 60, quando aquilo nos guia para um lugar. O 60 aqui hoje ajudou bastante o 30, tá? Como ele vinha um canal amplo de baixa, oficialmente, agora a gente rompeu o topo, a gente está numa lateralidade, não é no canal amplo. Ele falhou de romper fundo e está testando um topo. Então o preço já está de lado no 60. Mas como ele vinha com força de baixa, aqui ele não tinha mais pressão compradora com gap, tipo ele teve aqui, mais um gap aqui, começou a mostrar compradores fortes e fundos que não desenvolvia baixo de fundo, né? Entendeu? O que aconteceu aqui é uma tentativa de reversão de tendência, da tendência dos 60 minutos, né? Deixando gap, barra inteira acima da média, isso aqui mostra força compradora, está rejeitando ficar cada vez mais baixo. Hoje, ele acabou ativando aqui, ó, nessa barra aqui, ele tentou até lá, aquela primeira vez que tentou ir acima de barra do diário, ele acabou falhando, porque veio muito estreito aqui, né? Só que hoje, aqui, ó, dia 28, quando a gente tem um alvo pessoal institucional que opera. Existe pessoal que opera swing trade, não por isso, acaba usando o gráfico de 60 ali. Tem gente que faz swing ações, tá? Usa muito gráfico de 15 e 60 para se posicionar por vários dias em papéis, né? Tem gente que opera alguns ETF, que é parecido com o índice Bovespa, tal. Dá para fazer dormir posicionado, tal, Bova 11, tal, e acabou operando gráfico de 60 minutos aqui, reversão majoritária de tendência do 60, que ativou aqui com um fundo inclusive mais alto que esse. Eu não peguei muito aqui trade de valor, porque teria que entrar bem fracionado, aqui eu queria alguma coisa mais de alta probabilidade, acabei fazendo scalps aqui durante o dia, tá? Mas deu boa, eu preferi alta probabilidade, mas aqui foi um guia também para me nortear um pouco, porque como era uma reversão majoritariamente dos 60 minutos, ela tenta buscar o topo majoritário, que é esse que fez a nova mínima aqui, né? Para daí começar a invalidar o canal amplo de baixo. Primeiro ela vai quebrar um trend line aqui de baixa. Isso aqui era um topo minoritário, porque não foi um topo que fez uma nova mínima, foi um topo que testou sua mínima majoritariamente. O topo majoritário é esse cara aqui de cima. Então o que acontece? O alvo de uma MTR, que quem opera ela, são duas pernas. Então, quando ele não vem embaixo de barra dos 60 minutos, não faz 10 barras, o alvo que a gente fala são 10 barras ou duas pernas na direção que tu está operando a MTR, quando ela uma MTR que dá certo, né? Se ela não tivesse ativado, ia ser o contrário, duas pernas para baixo, mas como ela ativou com força, deixando o gap, ó, inclusive ela rompeu aqui, ó, ela não deixou aquele gap lá do vídeo do gap da alegria, fechou esse gap aqui. Como isso aí poderia, com uma perna muito forte, ter mais uma perna em direção
a reversão majoritária, até para terminar em cima do topo do dia anterior ali, porque aquela questão de testando a média móvel do diário ali, poderia fechar uma barra na máxima, isso aí vai nos guiando ali, né? Então, no 60, ajudou, quando eu vi a força, de pensar não operar contra isso aqui, que nem a gente estava operando antes, que ele fazia padrão de reversão e falhava, mas ele já tinha esse viés comprador todo dos dois tempos que eu te expliquei, daí isso aí guia a gente a não querer operar contra, porque existe MTR que dá certo, e como tá forte aqui, essa aqui, a gente tem que esperar duas pernas e falhar em algum lugar, falhar mesmo. Como a gente não tinha nem lá nos 5 minutos, eu vou botar aqui, ó, setup de alta probabilidade na venda, eu que gosto de operar alta probabilidade, que teve até a tentativa de MTR, mas não ativou, tal, e claramente aqui no final do dia ele deu uma equilibrada alto, mas ele não ativou nada de alta probabilidade aqui para mim, de reversão majoritária, que contra um canal estreito, uma L1, tipo, primeira tentativa de tal, não, para mim não ativou. Aqui de repente, mas daí já tá no final do dia, né, gente? Daí não é hoje, né? Esse aqui vai ter que outros próximos dias, mas aqui com certeza ele deu uma equilibradinha, tá? Eu até fiz um trade aqui baseado nos 30 minutos, depois eu posso mostrar. Primeira vez que tentou ir abaixo de barra no 30 ali, eu fiz um scalp, nova máxima. Aqui eu não gostei de comprar, gosto muito de jogar ordem limite na média, mas aqui estava na tentativa de romper topo e eu já não estava muito afim. Aqui eu ainda, depois que eu vi largar uma inside, botei uma limite aqui, saí perto da máxima. Depois eu joguei uma limite aqui, fade abaixo da barra do 30 para sair numa nova máxima. Você acha que nessa tentativa de topo nem peguei o rompimento? Depois acabou falhando, né? Ainda bem que eu já saí mais ou menos por aqui no alvo do ciclo que a gente fala, porque quando a gente compra pullback, assim, alguma coisa de probabilidade, a gente usa como alvo o topo e usa como um GPS, assim, a qualidade da retomada, se está deixando gap, se está vindo falhadinho, assim, a gente já sai até antes. Como ela veio forte, a gente deixa lá no topo e sai. Esse é o jeito de gerenciar o trade do pullback, né? Aqui no começo do dia, veio bem estreito, né? Primeira tentativa de retomar. Uma coisa assim, quando a gente vê, tipo, aconteceu aqui no outro dia, ele ficar alto numa lateralidade que vem numa tendência de baixo, mas ele fazer umas pernas cansadas, 3 puxadas é uma coisa, não foi um canal estreito, foi já um canal que subiu, corrigiu 50%, subiu, falhava, subiu de novo, são várias puxadas, mas ele veio testar o fundo aqui muito estreito. A gente traçar aqui, a gente tinha até um trend line, que ele tem que fazer aquela coreografia lá, primeira tentativa de retomada, poderia ter até um L2 aqui, o pessoal pegou um tradezinho aqui para mínima do dia, baixa probabilidade de se enrolar mais, isso aqui eu não fiz, cara. Aqui eu pensei em comprar um rompimento, mas essa linha aqui era um fundo do diário que ele tava toda hora se enroscando nela, cara. Ele acabou sendo um fundo lá para trás aqui, não sei se vou, ó. E eu marco essas coisas porque é um ponto que ele se enrosca, vai para cima, reverte, então ó, que ele chegou a bater, voltou, eu fico ligado nesses pontos muito. Ó, ele tentou, bate nesse ponto, ó, volta, um ponto que ele tem, ó, tentou ir e voltou, ó. Então o que ele poderia estar fazendo aqui, testar esse ponto, que era um ponto aqui que ele rompeu, ó. Então para mim, para ficar mais alta probabilidade, seria aqui, mas já não tinha muito gap na perna aberta, nem de outros tempos. Eu acabei querendo fazer scalp entrando limitado abaixo de barra, daí alguma coisa eu entrei aqui apostando que o L1 contra um microcanal muito forte assim fosse falhar, eu vou adicionando e saio nova máxima, fiz um scalp, aqui eu já não fiz mais nada, vi uma operação, eu tô falando que eu fiz porque para mim eu opero as operações, aqui teve uma WED que a gente poderia pensar que foi parabólica, mas correção fraca, acabei, tinha um gap aberto aqui na perna, o último gap eu até marquei ali, entrei limitado, perto da média, saí nova máxima e mais esse outro scalpzinho ali abaixo de barra do 30 minutos para sair nova máxima, e o cara faz 2, 3 tradezinhos no dia, que para mim é alta probabilidade, eu estopo menos dias no mês e consigo ter um operacional que não toma tanto stop assim do que quem comprou a Hello MTR segurou aqui, pegou bem mais dinheiro, mas quantas vezes isso aqui é trade de valor, ela vai fazer inclusive um rompimento de mínima como fez ontem, tu vai ter que escalar aqui abaixo, sair um pedaço aqui, trade de valor que ainda contra. Eu achei meio alto, eu não gosto dessas que são tipo o fundo mais alto, eu gosto daquelas que eu fundo no mesmo nível, que eu tenho um lugar de stop assim razoável, aqui teria o stop aqui, mas eu não gosto, eu gosto do stop aqui, ó.
Então teria que ser bem pequeno para poder aguentar o stop, mão menor para ir escalando. E eu tava afim de repente operar $1, esperar um tradezinho mais fácil amanhã, e depois acabou vindo esses trades que eu comentei. Só que o que foi interessante é que quando eu vejo força para um lado, eu não penso em operar, tipo, quando 15 minutos, a primeira vez que vem abaixo de barra, não penso em vender aqui. Isso aqui não é uma falha de rompimento, não é um trade, entendeu? Isso aqui foi um rompimento também que eu não operei, que eu achei que estava meio perto de região de alvo, mas ok, que operou aqui, 1 para 1 da barra, pegou rápido. Mas depois que eu começo a ver a primeira vez que vem abaixo de barra do 15, eu vou trocando o tempo gráfico aqui, o do 30, que eu basei aqueles trades, ele subiu muito forte no 30, como foi uma MTR do 30, do 60, ó, quando ele fez uma perna, ele não vem abaixo das barras. Aqui foi o trade lá que eu fiz, ó, tipo, primeira vez que tentou vir abaixo de barra do 30 aqui, ó, bom trade, fez nova máxima, ó, e tava testando esses topos aqui, ó, região de topo aqui, ó. Agora oficialmente ele quebrou a primeira trend line e agora ele rompeu um topo, então a gente está numa lateralidade no 60, no 30 e é a vida que segue. O pessoal quiser mostrar algum outro trade que fez ali pra gente, mas foi isso que eu consigo. O tempo tá muito forte assim. Aqui acabou deixando o gap aqui, ó, e ele até deixou aquele gap que a gente chama de gap da alegria aqui, ó. Rompeu o topo, não conseguiu voltar para testar depois que rompeu. Então isso pode às vezes dar um norte para algum próximo dia. O gap lá, né? Ficou bem aqui no meio do gap, ó. Alguma forma. E mensurando, tá aí, rompeu aqui, deixou o gap da alegria. Que agora, alguns dias, conforme aquele negócio que eu expliquei lá do diário, pode nos dar um viés assim de operacional, né? Agora, continuar vendo se a tendência não vai lateralizar muito, que não é que, fiz a MTR de 60, deu certo. Não, o alvo é 2 pernas, que porém ou não, eu fiz o alvo mínimo, né? Fiz uma perna muito forte, pullback muito raso, nova máxima, alvo mínimo comprido. Agora não sei se vai ser um rompimento de topo aqui, pode ter mais alvo. Então, alvo comprador mesmo, vai ser a hora que ele romper o topo e deixar gap. Por enquanto, lateralidade, muito cuidado, isso aqui não é call, não é nada, até porque o mercado lateral, se falhar, de repente, são 3 de lateralidade aqui, né? A gente vai ter já um range bem definido aqui, se falhar, não sei, tá? Já fechou o pregão, se vai falhar, se não vai, se vai romper, para daí a gente trabalhar em níveis de preço mais altos, conforme aquele viés lá do diário, tá? Trabalhar num range maior, você vai trabalhar num range menor, tá testando uma região, não sou mãe de nada, né? A gente vai conforme probabilidades, né? Esse alvo aqui, quando a gente traça lá, ele acabou ainda não atingindo. Isso aqui me ajudou bastante no dia a identificar aquelas oportunidadezinhas que eu acabei marcando como alta probabilidade. Aqui, para mim, não foi alta probabilidade, que ele estava testando um topo, daí às vezes ele falha em topo, não era majoritário, mas né, já não deixava gap, uma terceira puxada, não joguei uma limite aqui não. Eu esperei para jogar limite mais perto da média aqui quando desacelerou, fez uma inside aqui embaixo. Então sempre com o stop correto, né? Que aqui é a última mínima que ele fez antes da máxima, o stop aqui, entrada aqui, eu acho mais fácil ele ir buscar meu alvo aqui, esse gap, do que ele buscar meu stop. Aí eu saio do alvo, espero de novo aquele negócio lá do 30 minutos, faço 2, 3, fiz essa entrada a primeira vez que quebrou abaixo de barra do 15, saí aqui. Aqui era um vendedor preso aqui também, né? Estopou numa barra climática também. Aqui eu acho bem bom sair. Daí a barra mais forte de todas aqui no final do topo, né? É barra, né, gente? Barra, e espero que isso tudo esteja ajudando aí o pessoal, né? Então ficamos aí junto aí, não esquece de seguir lá e o disclaimer. You know that I'm trying to get behind. Press on your spine, oh, you're looking damn good. I can't even lie, I'm mesmerized. It's in you, it's in your eyes. That's that shit I like, that's that shit I like. That's that shit I like. That's that shit.